Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante. Diz assim as Escrituras: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Estamos aqui diante de um tema os quais nos alertam que nos últimos dias viriam tempos difíceis, tempos de corrupção, tempo de apostasia. Porque muitos se apostatariam da fé, muitos viveriam uma vida distante da vontade de Deus, não iriam dar ouvido à voz da verdade, da palavra de Deus. Muitos iriam deixar os caminhos do Senhor, mesmo dentro da igreja, porque eles mesmos se aprovariam uns aos outros, sem precisarem de uma aprovação bíblica. E com isto nós queremos dizer que estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, tempo de frieza, como Jesus falou em Mateus 24, versículo 11, o 12 e o 13, que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então, desta forma, nós estamos aqui preocupados com a graça que Deus nos tem dado, nós estamos preocupados com a frieza dentro da igreja, onde a corrupção tem entrado, tem dominado, tem invadido muitas igrejas e tem conseguido arrastar muitos cristãos para uma vida difícil de salvação, impossível de chegar no céu por certos caminhos que muitos têm tomado. E queremos dizer que o diabo ele tem usado de astúcia, usado de estratégia e tem trazido um novo evangelho. Tem trazido falsos pastores, tem trazido falsos profetas, falsos ensinadores, falsas igrejas, falsas bíblias, falsos milagres, falso espírito, falsas revelações. Estamos aqui, pela graça de Deus, para trazer um despertamento da parte do Senhor para a igreja do Senhor. Queremos dizer que o nosso Cristo, o Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, na cruz do Calvário que ele morreu, ele não muda. No livro de Hebreus, vamos ver aqui o que é que diz a Bíblia a respeito deste Cristo que é eterno. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, está escrito assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Então queremos dizer que Cristo não muda, que a palavra dele é universal. Todos os países do mundo, todos os continentes devem se submeterem à palavra de Deus, aos ensinamentos de Cristo. Pois muitos têm perdido esta visão por ter sido influenciado pela corrupção dos últimos dias, por aceitarem um evangelho barato, um evangelho que não transforma. E queremos dizer aqui, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 24,
dizer que existe falso Cristo, falsos cristos, os quais têm se infiltrado no meio da igreja através de um espírito, que quer dizer que é imitar seu Espírito Santo. Tem trazido movimentos inovados, movimentos que não têm base nas Escrituras, movimentos que não têm tido compromisso com a palavra de Deus. E desta forma, o Espírito Santo nos trouxe ao coração uma preocupação com a igreja, a qual está sofrendo esta invasão doutrinária, invasão de inovações, as quais têm trazido corrupção para a igreja. E Deus tem colocado no nosso coração para nós alertarmos a respeito dos falsos cristos. Muitos dizem que é para Jesus, muitos dizem que estão louvando para Jesus, muitos estão fazendo milagres no nome de Jesus, muitos estão trazendo doutrinas, ensinamentos, revelações, dizendo que é em nome de Jesus, mas é o falso Cristo que está por trás disto. Tem tentado desfazer o ensinamento do verdadeiro Cristo, que ele se encontra focado na palavra de Deus. Então diz aqui Mateus 24, diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Não é possível enganar os escolhidos, porque os escolhidos de Deus, eles têm um conhecimento da parte de Deus, ele tem uma escolha feita por Deus. Então não é possível. Mas mesmo assim eles estão tentando. E aquele cristão que se deixa levar pela corrupção que tem surgido nos últimos dias, ele não tem compromisso com o verdadeiro Cristo, ele não quer compromisso de ser um escolhido de Cristo. Não tem temor, não se importa com o mundanismo, não se importa com a frieza, não se importa com a corrupção que é criada nesses últimos dias. Então este falso Cristo, ele tem arrastado multidão, ele tem aberto igrejas, ele tem se infiltrado no meio do Evangelho de várias formas. Tem trazido as faculdades teológicas e tem trazido novas visões, novos ensinamentos, e tem pego pastores, tem pego obreiros, tem pego pregadores, os quais eles mudaram e perderam a sua comunhão com Deus, o seu temor e o compromisso naquilo que o Espírito Santo trouxe para ele, quando ele foi convencido pelo Espírito Santo. Quando ele leu a palavra, ele aprendeu algo, mas ao fazer uma faculdade teológica, ele se deixou levar por falsos ensinamentos, os quais contradizem com aquilo que o Espírito Santo e com que a palavra de Deus diz. Estão buscando explicação com ensinamentos que não se encontram na Bíblia, como é considerado como fábulas. Como nós lemos lá em 2 Timóteo capítulo 4, está dizendo que eles deixariam o caminho da verdade e seguiriam a fábulas. Fábulas é contos, é histórias que contam, é lendas. Então é algo muito preocupante para a igreja do Senhor. Mas Deus, ele tem nos alertado a respeito dos falsos no nosso meio. Como para começar, né, a coisa que muitos não acreditam, que existe falso Cristo. Como pode surgir um falso Cristo? Mas a Bíblia está nos alertando aqui que existe o falso Cristo. Vamos ler também aqui no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 7, o que diz a palavra de Deus. A partir de Gálatas, capítulo 1, versículo 6 em diante, diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas
ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Anátema é maldito. Paulo, o qual escreveu essa carta aos Gálatas, e mais 12 cartas que Paulo escreveu, além da carta de Gálatas, que ele escreveu 13 cartas no Novo Testamento, ele falou que aquilo que ele havia ensinado, se ele mesmo viesse a distorcer, seria um novo evangelho maldito. Um evangelho que não viria do Espírito Santo, seria o evangelho dos homens. Então Paulo nos alertou que outro evangelho, além do que está escrito, é maldito. Queremos ler aqui também a respeito do que a Bíblia nos relata a respeito de falso pastor. Muitos não acreditam que o seu pastor possa ser um falso pastor, porque eles veem milagres, eles veem amor, mas muitos não têm um discernimento bíblico, por falta de leitura, por falta de conhecimento, eles não têm um discernimento bíblico para identificar o verdadeiro do falso, da verdadeira mensagem para a falsa mensagem, por falta de leitura, por falta de ser um aluno assíduo da escola dominical, por falta de vontade de ir ao culto de doutrina. Nós encontramos hoje os cultos de doutrina vazios. Existem até igrejas que se intitulam igrejas que não tem culto de doutrina, nem tem escola dominical. Como vai trazer o crescimento espiritual? Como vai se cumprir aquele versículo de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz: e crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo? Muitos só estão preocupados com campanhas, com movimentos, com revelações, profecias, mas eles não sabem o crescimento na palavra, nos ensinamentos dos profetas, os ensinamentos de Jesus e nem os ensinamentos dos apóstolos. E muitos não estão direcionados pelo Espírito Santo, como fala em Romanos 8,14, que diz que os verdadeiros filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então existe o Espírito de Deus e existe o Espírito do Anticristo, como nos fala lá em 1 João, capítulo 2, versículo 18, que diz que é o Espírito do Anticristo que já está no mundo. Muitos se têm feito anticristos, porque tem sido usado por um Espírito que não provém de Deus, não é o Espírito Santo. É um Espírito que engana, que ilude e que distorce a verdade do Evangelho. Então, Ezequiel 34, ele nos mostra aqui que os falsos pastores, eles têm as suas características, os seus meios. Lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15, nos mostra aqui uma das qualidades do falso pastor. Existe aqui um alerta, um conselho da parte de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 15 diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E o versículo 20 diz assim: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Para se conhecer um falso pastor, é preciso conhecer os frutos dele. Mas como conhecer se o pastor é falso ou é verdadeiro, se não se conhece a Bíblia? Se não se sabe o comportamento que um pastor deve ter? Se não se sabe como identificar? A maior base, a maior verdade para identificar se um falso pastor é quando se percebe que ele vai contra o que está escrito. Quando ele muda o rumo do que está escrito, dos ensinamentos de Cristo. Mas como discernir, como saber se não se lê a Bíblia? Então muitos têm sido presas fáceis para estes falsos pastores, os quais estão interessados somente
em dízimos e casas cheias. Estão interessados em obreiros para que ele próprio venha ungir por conta própria para trabalhar no ministério dele, na obra dele, para que o ministério cresça. Muitos têm vontade de ganhar o mundo inteiro, mas de olho no dízimo, que é o que muitos têm buscado. É o que nós vamos ler aqui em Ezequiel 34, diz assim. Ezequiel, o profeta, disse assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor, e ficaram por pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Se continuarmos aqui, vamos encontrar várias advertências sobre Deus usando o profeta Ezequiel, reprovando os pastores de Israel na época do profeta Ezequiel. E nos dias atuais, que estamos na época final da igreja, não é diferente. A corrupção entrou. Os pastores, lá em João 10, vamos ver o que fala aqui a Bíblia. João 10, versículo 10 em diante, diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas, das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então Jesus está alertando aqui, no livro de João 10, ele está dizendo que ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o mercenário que não é pastor, ele vê o lobo e foge, deixa as ovelhas e elas são dispersas, elas são despedaçadas pelo lobo. O lobo aqui significa o pecado. O lobo aqui significa o mundanismo. O lobo aqui significa a falta de santidade, a falta de temor a Deus, a falta de conhecimento. O lobo aqui significa as vaidades mundanas. O lobo aqui significa as falsas doutrinas, os costumes que roubam da igreja a pureza de ser santa. E muitos pastores não estão nem aí. Eles se apacentam a si mesmos. Eles querem a lã das ovelhas. Eles querem enriquecerem por dízimos. Mas a Bíblia nos relata, no livro de 2 Pedro, capítulo 2, está em diante, vamos encontrar que para os tais existe uma recompensa, um castigo vindo da parte de Deus sobre a vida daqueles que querem tirar proveitos da igreja, das ovelhas que Jesus morreu para santificar e para levantar um povo para Deus. Temos aqui também outra referência aqui bíblica, livro de Jeremias, capítulo 23, diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Então nós queremos dizer aqui, com este versículo que nós lemos,
de Ezequiel 34 e de Jeremias 23, e entre tantos que tem, alertando sobre os falsos pastores. Então, se a Bíblia fala que existem falsos pastores, devemos tomarmos cuidados e procurar identificá-los como é o comportamento dele. Lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 7, Hebreus 13, vamos ver aqui o que a Bíblia fala a respeito dos falsos pastores. Hebreus 13, versículo 7 diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Lembrai-vos dos vossos pastores, o que eles vos ensinaram, atentando para eles, porque eles ensinaram a palavra de Deus. Mas se ele não ensina a palavra de Deus, se ele não tem compromisso com as coisas de Deus, como podemos segui-lo? Como podemos obedecê-los? Como podemos se sujeitar aos pastores, como fala no versículo 17, dizendo assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Então, obedecer aos falsos pastores é mandamento de Deus. Obedecer aos verdadeiros pastores é mandamento de Deus, mas os falsos pastores, eles estão infiltrados no nosso meio. Só podemos identificá-los pela palavra de Deus. Existe aqui um versículo aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, versículo 8, sede sóbrios, estejam atentos, estejam sãos, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então o diabo, ele tem se disfarçado como verdadeiro no meio da igreja, como fala aqui em 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui a respeito das artimanhas do diabo, o que ele tem sido capaz de trazer para dentro das igrejas. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 em diante, fala assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, obreiros de Satanás disfarçados de obreiros de Cristo dentro da casa do Senhor. Então, todo cuidado é necessário. Vamos ver aqui também em 1 João, capítulo 4, versículo 1, que tem um alerta aqui para nós. Além de nós tomarmos cuidado com os falsos cristos, os falsos pastores, agora existe outro conselho aqui falando sobre o falso espírito. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então não podemos dar crédito a todo espírito, a toda revelação, a todo mover. Precisamos ter uma vida de oração, de consagração e de jejum para nós ter discernimento, para nós termos sabedoria e saber escolher o que é certo e o que é errado, e o que é verdadeiro e o que é falso. Muitos têm se surpreendido com a liberação das falsas doutrinas que têm se infiltrado no meio da igreja. Muitos cristãos antigamente não podiam fazer certas coisas, hoje já fazem. Muitos pastores aprenderam que no passado eles não poderiam fazer, mas hoje eles ensinam que podem. E isto tem trazido corrupção para a igreja e tem trazido falso evangelho para o meio dos cristãos. E aquele que não conhece a Bíblia, aquele que não lê a Bíblia, aqueles novos convertidos que ainda não despertaram para o conhecimento da palavra de Deus, eles estão correndo risco dentro da igreja. Vamos ler aqui 2 Pedro, capítulo 2. Olha o que a Bíblia nos diz aqui, alguns versículos, diz assim:
E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então nós estamos enfrentando os últimos dias da igreja, a era final. E está aqui um alerta para tomarmos cuidados com os falsos mestres, falsos doutores, falsos pastores, falsos milagres. Precisamos estarmos atentos. Outro versículo aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nos mostra dessa forma aqui. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então que nós não venhamos a mudar e perder aquilo que Jesus tem nos ensinado. Aqui no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 27, diz assim, ó, e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tende necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, não é mentira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. O Espírito Santo se encarrega de doutrinar o cristão, de orientar o cristão, de dirigir o cristão, de ensinar a verdade, de santificar, de transformar, de usar, de capacitar. Então, o Espírito Santo é Deus em nossas vidas, nos tratando, nos moldando. Mas nós, quando chegamos na igreja, encontramos muitos dizendo que isto aí é coisa antiga. Muitos pastores estão trazendo ensinamentos distorcidos, corrompendo a igreja do Senhor, e muitos têm se deixado levar por esses ensinamentos distorcidos. Por isso que a Bíblia está recheada, está repleta de conselhos a respeito do perigo que há dentro do Evangelho. É necessário despertarmos para uma vida de compromisso com a palavra de Deus. Então existem falsos mestres, falsos doutores, falso espírito, e também existe falsa igreja. Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Encontramos aqui um conselho, um despertamento na palavra de Deus, dizendo assim: eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Sinagoga é igreja. Então muitos têm se levantado dizendo ser homem de Deus, ser espirituais, terem o conhecimento da verdade, mas eles estão trazendo distorções, estão abrindo falsas igrejas. Existem pastores, intitulados pastores, eles mesmos se consagram uns aos outros sem a direção de Deus, eles mesmos abrem igrejas. Cada esquina nós podemos encontrar uma igreja hoje. Quem dera que fosse um evangelho que transforma, mas muitos é um evangelho que não transforma, é um evangelho o qual o pastor cria sua própria doutrina, seus próprios costumes, não considerando os ensinamentos de Cristo, nem a santidade que o Espírito Santo traz para a igreja. Aquele que quer se santificar é perseguido dentro da igreja, são rejeitados dentro da igreja. Em muitos lugares, se um obreiro pregar a verdade, ele não prega mais. Se o obreiro falar a verdade, ele é rejeitado, é tirado da escala de pregação. Então nós precisamos despertarmos e não fazer questão por honra dada pelo homem, mas ficar onde Deus ele tem nos colocado. O alvo da vida do cristão
é a salvação da sua alma. Ele não está buscando honra que os homens estão para querer oferecer àqueles que querem uma vida de compromisso unicamente com o pastor. Muitos se submetem mais ao seu pastor do que a Deus, mais do que a palavra de Deus, mais do que ao Espírito Santo. E com isso estão correndo risco. Existem falsas igrejas, sinagoga de Satanás, onde Deus não tem chamado, Deus não tem ungido, e no dia do arrebatamento Deus também não tem compromisso de levar para si. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. No livro de Tito 2,14 está falando que Jesus deu a si mesmo para resgatar um povo para si, fiel, zeloso e de boas obras. Se não formos pessoas transformadas pelo Espírito Santo, nós estamos correndo o risco de perdermos o direito de entrarmos no céu. No livro de Deuteronômio, capítulo 13, existe aqui também um alerta, um conselho para a igreja do Senhor, que se encontra aqui dizendo assim, Deuteronômio, capítulo 13, fala assim: quando profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amai o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então entendemos aqui que Deus permitiu que os falsos se levantassem para testar os fiéis. Aqueles que fazem milagres, aqueles que se identificam como líderes, como homens de Deus, eles são muitas vezes falsos, que Deus permitiu que entrasse dentro da igreja para eles ensinarem, mostrar sinais e depois chamar para nós termos costumes pagãos, servir a outros deuses. Como em muitos lugares, o futebol é liberado. Se nós buscarmos a origem, o futebol é uma adoração a um deus grego chamado Zeus, e o mundanismo entrou na igreja, a vaidade, muitos dizem que roupas não condenam ao inferno. Então isso tudo nós encontramos que é costumes pagãos, mundanos, onde os demônios se disfarçaram de deuses e criaram para si seus rituais de adoração e suas doutrinas, os quais os seus seguidores deveriam seguir. E as igrejas também, muitas igrejas estão adotando os costumes pagãos. Mas temos aqui uma verdade em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19, dizendo assim: e até importa que haja entre vós heresias, quer dizer, falsos ensinamentos, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Quantos têm se calado? Quantos têm ouvido a heresia? Quantos têm visto a igreja se corromper e não têm falado nada? Tem se calado. Sabe por quê? Porque está lá em Romanos 1,25 dizendo que muitos preferiram honrar ao homem mais do que a Deus. Preferiram a glória do homem do que a glória de Deus. Se levantar contra o presidente falso, ou contra o pregador renomado falso, esse tal será rejeitado e jamais será ungido, nem jamais terá convites, porque hoje o verdadeiro está sendo rejeitado e o falso está sendo aceito, como fala lá em Isaías 5,25. Ai dos tais que dizem o que é certo, o que está errado, aqueles que aprovam o ímpio e reprovam o santo. Ai dos tais. Existe um dia do acerto de contas que Deus vai cobrar dos falsos e daqueles que se deixaram levar por suas dissoluções. Sabemos que a igreja do Senhor foi resgatada do mundo para ser santa, comprometida com a palavra de Deus e ser guiada pelo Espírito Santo. Então existem os falsos mestres querendo levar, falsos pregadores. Hoje nós encontramos até mulheres querendo ser pastoras, presbíteras, evangelistas. Não tem fundamento bíblico para isto, mas muitos têm honrado. Sabe por quê? Porque vê sinais na vida dela, mas não vê doutrina bíblica, porque muitas vezes não lê, e muitas vezes se lê, não aceita o que está escrito. Vamos ver aqui 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Olha aqui outro alerta
na palavra de Deus, que é a qual nós devemos ler e guardar em nossos corações. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque não ignoramos os seus ardis. Os ardis de Satanás, os laços, as astúcias têm se infiltrado dentro da igreja e têm enganado a muitos. Nós não podemos deixar de ter uma visão espiritual, como fala lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, está dizendo que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, contra os principados, que eles estão nos lugares celestiais. Eles estão querendo se infiltrar na igreja e estão na camada espiritual. Existem dentro da igreja falsos que não estão sendo percebidos, estão sendo honrados, estão sendo respeitados e obedecidos, e têm sido ajudados e apoiados. Mas sabe o que é isso? É falta de conhecimento das Escrituras. Crentes que não leem a Bíblia. É preciso ler. Existe falsa Bíblia? Apocalipse 22, versículo 18. Vamos ver o que diz a Bíblia aqui. Diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então está dizendo aqui, aquele que aumentar ou que diminuir será castigado e será tirado dele o direito de entrar na cidade santa. Mas nós encontramos hoje várias traduções de Bíblia, várias palavras que têm vindo nas novas traduções, que confundem até na leitura oficial dentro do culto. Quando todos vão ler, não se entende mais o raciocínio, porque cada um lê em uma linguagem. E isto aí é estratégia, é ardis de Satanás, querendo confundir a mente das pessoas. Um lê e entende de uma forma, outro lê e entende de outra. Mas isto aí são falsas Bíblias. Existem muitas traduções, muitas igrejas têm criado suas Bíblias. Hoje tem Bíblia até para o novo convertido, Bíblia da pastora, Bíblia da mulher, Bíblia do obreiro, Bíblia, tanta Bíblia hoje, e cada uma traz uma explicação. A linguagem, o rodapé, muito rodapé de muitas Bíblias explicando o significado do versículo. Para quem não tem o Espírito Santo, para quem não tem uma vida de oração e de jejum e de consagração, ele aceita. Mas tem muitas traduções, muitos rodapés, muitas explicações que estão distorcidas. E o Espírito Santo, aquele que cuida da igreja, cuida das nossas almas, ele nos alerta e nos aconselha, nos desperta para nós não aceitarmos todo tipo de ensinamento que há. Existe um mestre na igreja, e este mestre é Jesus Cristo. Existe um ensinador na igreja que é mestre também, é o Espírito Santo de Deus, que sempre cuidou da igreja. E no livro de João 16, versículo 8, está dizendo que ele convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. E muitos estão se deixando levar por ensinamentos distorcidos. Muitos foram ensinados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, mas hoje eles dizem que aprenderam errado. Estão aceitando a nova visão, novos ensinamentos. Isto aí é Deus provando aquele que ouviu a verdade e não deu valor à verdade. Mas ainda há tempo de se restaurar em comunhão diante de Deus com a palavra de Deus. Existem também falsos deuses. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, tem aqui um alerta aqui para aqueles que desejam chegar no céu de glória. Diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem do Deus, a imagem de Deus. Então, o Deus deste século, o diabo, ele tem trazido uma cegueira espiritual para aqueles que não aceitam a Jesus Cristo.
para dificultar eles se converterem. E também ele tem trazido também um falso evangelho para confundir a mente de muitos. Lá em 2 Tessalonicenses, né, capítulo 2, está dizendo aqui um alerta também para nós cristãos, que diz assim, 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz assim: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então nós já lemos e entendemos que nós não podemos mudar, nem desprezar aquilo que temos aprendido com o Espírito Santo. Não podemos desprezar aquilo que aprendemos. Que Deus nos ajude. Lá no livro de Mateus capítulo 15, versículo 8. Existe aqui também outro alerta para a igreja do Senhor. Diz assim, Mateus capítulo 15, versículo 8, diz assim: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Muitos estão ensinando doutrinas que são preceitos de homens, filosofias. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Existe aqui um alerta para nós. Nós não podemos estarmos enganados nem iludidos dentro da igreja, tendo a Bíblia na mão, tendo o Espírito Santo a nos converter. Diz aqui um alerta, Colossenses 2,8 fala assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Muitos homens, a Bíblia nos alerta, que estão trazendo costumes, doutrinas, preceitos, ensinamentos, filosofias de homens e não do Espírito Santo. A Bíblia, ela é a nossa bússola. Quem vai pela Bíblia vai pelo caminho certo. Existe aqui também no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 4, está aqui também nos alertando aqui algo que o apóstolo Paulo nos deixou aqui como exemplo. Diz assim, Gálatas 2, versículo 4, diz assim: e isso por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. O apóstolo Paulo, ele foi perseguido de várias formas, e também está aqui alertando que ele foi perseguido por falsos cristãos, irmãos, que eles procuravam a amizade com Paulo, procuravam ouvirem Paulo para quererem reprová-lo e desfazer aquilo que o Espírito Santo colocou na vida dele, aquilo que Jesus ensinou para o apóstolo Paulo, mandou que ele ensinasse. Muitos têm recebido a orientação de Deus, mas a igreja não aceita, o ministério não aceita. Então nós devemos tomar uns cuidado a respeito dos últimos dias, que é tempo de apostasia e tempo de frieza. Lá no livro de Salmos, capítulo 14, versículo 4, está dizendo que os obreiros da iniquidade comem o povo de Deus como se comesse pão. Eles não entendem nada, eles não sabem a verdade que liberta, porque eles não tiveram um encontro com Cristo, eles foram atraídos pela honra que se oferece dentro da igreja. Mas aqui tem um alerta, mais um pouco aqui para a nossa meditação, em Mateus capítulo 7, versículo 21 até o 23, está dizendo aqui, ó: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios?
E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então eles podem acharem que são os donos da igreja. Eles podem se acharem ser o dono da verdade. Eles podem se achar no direito de perseguir e de rejeitar os verdadeiros. E podem fazer milagres, podem falar línguas estranhas. Muitas cantoras renomadas andam sem doutrina, trazendo mau exemplo para a igreja do Senhor. E muitos dizem: se fulana faz e Deus a usa, eu vou fazer também, se esquecendo do ensinamento da palavra de Deus, que diz lá em Provérbios 11:22 que como joia de ouro e focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. A vida cristã existe uma razão, existe uma direção, existe um senhorio sobre o cristão. E este senhorio vem de Deus, vem do Espírito Santo, que muitos não querem se submeterem à santidade e tem trazido liberações, corrupções para dentro da igreja. Mas o dia do acerto de conta será grave, quando Jesus for cobrar o comportamento de cada um, a obra que cada um fez, o ensinamento que cada pastor trouxe, que cada igreja admitiu para si. Existem tantos ministérios pequenos que é lamentável ver tantas ovelhas nas mãos destes homens, lobos, devoradores de ovelhas, como diz lá em Atos 20, versículo 29, diz aqui a palavra de Deus, diz assim, que eles são lobos. 20, 29 diz assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Eles são lobos cruéis, homens que não se arrependem dos seus pecados, homens que não têm remorsos quanto ao pecado, nem das suas falsas doutrinas, seus falsos ensinamentos. Vamos ler aqui para encerrarmos este tema, que diz assim em 2 Timóteo capítulo 3, diz assim: olha como seria os últimos dias no meio da igreja, em muitos pastores, muitos cristãos. Diz assim: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então está um alerta aqui